Bom, pessoal, falar um pouquinho agora sobre a questão da produção do TCC. Algumas pessoas estavam conversando comigo para saber se podia passar alguma orientação. E aí eu resolvi, na verdade, apresentar alguns livros e algumas informações, vídeos curtos. Esse livro aqui é um vídeo, de certa forma, até um pouco antigo, da professora Hortência, que trata de um manual de monografia, dissertação e tese. Claro que sofremos algumas alterações da BNT. Ano passado teve uma, esse ano não me recordo, creio que não teve nenhuma edição. E aí nós vamos trabalhar alguns pontos desse livro aqui, porque eles pontos são importantes para qualquer trabalho. Aí nós temos aqui a capa, né? Como eu já havia comunicado, é importante a gente citar quem fez o trabalho. Aí vamos dar uma avançada. Claro que tudo que está aqui é muito importante, porém para esse vídeo quero dar uma ampliada aqui. Acho que isso daqui resume muito bem. Depois eu mostro a norma. O que a gente quer compreender sobre um TCC num formato de monografia. Muitas vezes a gente não tem a noção do que é que nós vamos encontrar. Essa aqui é a estrutura básica, como eles mostram, né? Tem aqui a parte pré-textual, textual e pós-textual. A parte pós-textual muitas vezes ela é ignorada, mas aqui nesse quadro fica bem interessante de analisar. Capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo em língua vernácula, resumo em língua estrangeira. Lembrando, vernácula é a língua do povo, no nosso caso aqui, o Brasil, a língua portuguesa. As listas, né, de figuras, tabelas, siglas, símbolos e abreviaturas, muitas delas são importantes para a compreensão do trabalho, principalmente siglas, algumas figuras para localização, então essas listas são importantes. O sumário, que é obrigatório, é importante mexer no Word para criar bons sumários. A parte textual em si e pós-textual, as referências são essenciais. O glossário, apêndice e anexo, é importante saber essa diferença. E o índice, que muitas vezes não é utilizado. Então, assim, esses pontos, cada um tem que dar uma lida, tem que saber realmente o que é que deve ser colocado. São pequenos gêneros textuais dentro de um grande gênero textual, que é a monografia. Lembrando que se for no formato de artigo, o seu TCC, se a instituição permitir, não é nesse modelo, tá bom? Já seria outro modelo. Aqui, a professora fez de uma maneira bem ilustrada, bem interessante, lembrando que muitas vezes não está assim na norma, só são palavras, frases, orações, não tem essa estrutura organizada, ilustrada que facilita o contato. Então, nós temos aqui a introdução, desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, você tem a revisão da literatura e os resultados. Aqui tem uma separação, ela colocou aqui pelas ciências humanas e aqui ciências naturais, exatas e tecnológicas. Aqui na parte do desenvolvimento entra a revisão da literatura, como lá em cima, materiais e métodos, resultado de discussão. Só que muitas pessoas estão inserindo materiais e métodos, de qualquer maneira, em qualquer tipo de trabalho. Outra observação importante é que algumas pessoas colocam essa parte de material ou materiais e métodos dentro da introdução, assim como os objetivos. Então, isso tem que ser negociado com o orientador. Isso é um ponto muito importante. Aqui ao lado, deixa eu tentar dar uma ampliadazinha. Pronto. Aí nós temos como é que funcionaria a organização do texto. Aqui os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então teria que ser nessa ordem aí. Então uma coisa importante é já colocar esses tópicos no editor de texto que você usa. Geralmente usamos o Word. E aí tem capa, folha de rosto, folha de aprovação. E aí entra um ponto importantíssimo, que é saber quem vai avaliar o seu trabalho. Normalmente as instituições convidam, né, 3 pessoas, a dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, lista, sumário. Lembrando que alguns aqui eles são facultativos. Se vocês observarem bem aqui, tem um asterisco, a famosa estrelinha, e mostra que você tem a opção de colocar ou não. Porém, creio que é bem interessante agradecer as pessoas que colaboraram com sua formação, dedicar esse trabalho a alguém, trazer uma frase que seria epígrafe, uma citação, que destaque, né, o seu processo na construção desse trabalho, do seu curso, os elementos textuais. E aqui nós temos as referências, o glossário, apêndice, anexo, índice e a folha de guarda. Então aqui essa é a parte da estrutura para você compreender
como você fará o seu TCC. Então, acho que isso daqui é essencial, né, para deixar o trabalho organizado, facilitar a vida do seu orientador. O seu orientador precisa pegar um trabalho organizado, enxuto, para otimizar o tempo, porque muitas vezes ele não orienta só uma pessoa. Então, quando você pegar o seu editor de texto, seja o Word, o Write, coloque logo essa estrutura. Após essa estrutura, obviamente, você vai começar a criar os capítulos e digitar. Lembrando que há muitos artifícios importantes no Word. Claro que a pessoa tem que ter uma certa afinidade com o programa, que seria colocar quebra de seção, depois mexer em alguns tipos de fonte, deixar tudo no formato padrão, isso facilita bastante o trabalho. Mas para esse vídeo introdutório, o objetivo maior seria mostrar isso aqui, né, como é construída essa estrutura inicial. E nesse ponto aqui em específico, ó, dê uma olhadazinha aqui no cursor, nesse ponto específico, que é o coração do trabalho, obviamente. Todos esses antes e depois são os acessórios, mas não vamos dizer que são acessórios no sentido de dispensáveis, eles são importantes para a construção do texto. Porém, o coração do trabalho está aqui. Então é isso, fiquem atentos a essa estrutura, mesmo que algumas coisas sejam facultativas, você não tem essa obrigação, porém é importante para deixar o seu trabalho mais organizado, ok? É isso.